Olá, sejam muito bem-vindos e para essa aula agora, para finalizar o pacote sobre Fibonacci, falaremos sobre o Fibonacci Arco. Eu falarei para vocês sobre o Fibonacci Arco. E por mais que tem muita gente que não utiliza, mas como faz parte do pacote, né, como faz parte do Fibonacci, ó, já foi visto aí Fibonacci retração, expansão, Zonati leque e agora eu vou explicar para vocês como é que funciona o Fibonacci Arco. Ele é muito simples. Muito simples. Do mesmo jeito que o Fibonacci retração, ele vai lhe dar aqui as regiões de 38.20, 50 e 61.8. O Fibonacci Arco também vai lhe dar essas mesmas regiões, ó. E essas regiões do Fibonacci Arco funcionam também, na verdade, como uma região de suporte, que é quando o preço ele faz a correção, faz o pullback, e no pullbackzinho ele retrai e bate num desses principais pontos, que é de 38.20, 50 e 61.8. Mas a pergunta que a maioria das pessoas me fazem é justamente a seguinte: se o Fibonacci retração e o Fibonacci arco têm os mesmos pontos, que é de 38.20, 50 e 61.8, né, que você vai usar na tendência, pegando a correção, para você entrar numa ordem de compra ou numa ordem de venda, então por que não utilizar o Fibonacci retração apenas e utilizar o Fibonacci arco? Eu gosto de utilizar o Fibonacci arco apenas para swing traders, apenas para traders onde eu vou dormir, onde eu vou passar posicionados por mais de 24 horas. Então, se no Fibonacci retração vocês buscam a tendência de alta, espera a correção, e na correção do Fibonacci retração vocês pegam o topo principal, o fundo principal, traça a Fibonacci retração esperando que o preço chegue na região de 38.20, 50 ou 61.8. No Fibonacci arco eu vou também buscar essas regiões, só que eu só utilizo o Fibonacci arco no gráfico de 4 horas e no gráfico diário. E como é que funciona? Primeiramente eu observo uma tendência. Observando uma tendência, eu vejo o momento exato em que a tendência ela finalizou, onde existiu o rompimento do canal. A partir do momento que existe o rompimento aí da resistência, provavelmente isso indica a mudança de uma tendência. Eu traço o Fibonacci arco buscando sempre o topo principal e o fundo principal. Perfeito? E vejo aí ó, as principais regiões, que é de 38.20, 50 e 61.8. 38.20, 50 e 61.8. Então, no rompimento dessa tendência, o preço ele chegando e encostando em umas dessas regiões, que é de 50, 61.8 ou 38.20, eu entro aqui numa negociação esperando que pelo menos o preço ele encoste aqui, ó, no topo anterior, que esse topo anterior é caracterizado como uma região de resistência. Perfeito? Eu utilizo o Fibonacci arco apenas para o gráfico de 4 horas e para o gráfico diário, somente isso. Do mesmo jeito que existe as regiões de 38.20, 50 e 61.8 no Fibonacci retração, também existe essas mesmas regiões no Fibonacci arco. Vamos analisar aqui o gráfico EURUSD, gráfico diário. Perfeito? Vamos supor que exista aqui o rompimento dessa resistência, ó. O preço aqui no gráfico diário está fazendo uma tendência de baixa, claramente, ó. O que vai ser uma tendência de baixa já foi mostrada para vocês e falado para vocês que são topos de fundos cada vez menores. Eu vou esperar que exista aqui o rompimento dessa resistência, ó. Vou utilizar o Fibonacci arco do topo ao fundo. Vou esperar que o preço ele corrija
e na correção ele encosta na região de 38.20, 50, 61.8. E aí sim, nessa correção, onde é que seria o meu take profit? Ó? Justamente aqui, ó. Justamente aqui nesse fundo, ó, que me dá realmente essa região de suporte. Olha quantas vezes o preço ele encosta e bate, ó. Várias vezes, tá vendo? Ó? Quantas vezes o preço aqui ele encosta, ó. Olha a quantidade de vezes que o preço aqui ele é suportado. Então, eu entraria aqui numa ordem de compra, colocaria aqui o meu stop loss no fundo anterior, ó, que seria a minha ordem de compra. Colocaria aqui o meu stop nesse fundo aqui, ó. Perfeito? E buscaria pelo menos 2.965 pipetes. Isso equivale a 296 pontos, né? Tem muita gente que utiliza o Fibonacci arco da mesma forma que o Fibonacci retração, não é? Buscando sempre os topos de fundos anteriores, ó. No Fibonacci retração você pegaria o principal topo, pegaria aqui o principal fundo, jogaria aqui o Fibonacci retração. Aqui teria a região de 38.20, 50, 61.8. Ele chegou e bateu na região de 38.20, ó. Tem muita gente que utiliza o Fibonacci arco dessa maneira. Perfeito? Mas eu não utilizo assim. Eu não utilizo o Fibonacci arco dessa forma. Perfeito? Eu não utilizo o Fibonacci arco dessa forma. Perfeito? Eu gosto sempre de pegar a tendência principal, o rompimento da tendência principal, traço o Fibonacci arco do começo da tendência ao final da tendência. E aí sim, para um gráfico de 4 horas ou para um gráfico diário, eu vejo o momento exato do rompimento dessa tendência e utilizo o Fibonacci arco para poder fazer a minha entrada. Quando eu falo swing trade, o que vem a ser swing trade? É que você fica posicionado em uma operação por mais de 24 horas. Por mais de 24 horas. Pode ser usado também para o gráfico semanal, para o position trader. Por exemplo, ó, pegamos aqui essa tendência de baixo. Perfeito? Ó. Isso aqui no gráfico semanal. Jogarei aqui o Fibonacci arco do começo dessa tendência ao final dessa tendência, ó. Poderia muito bem jogar aqui. E aí você tem o que? As principais regiões, que é de 61.8, 50 e 38.20, ó. Eu só vou ajustar aqui o parâmetro. O preço ele chegou e encostou na região de 38.20, ó. Perfeito? Chegou a encostar aqui na região de 38.20. Fez o rompimento, ó. Olha aqui, ó. Existiu aqui o rompimento dessa resistência. Canal de baixa. No rompimento dessa resistência, eu abriria aqui uma ordem de compra, esperando que o preço ele chegasse pelo menos onde, ó. Nesse topo aqui, ó, que é o principal topo. Deixaria aqui a ordem aberta. Colocaria um stop loss onde? Justamente aqui, ó, no fundo principal. E aqui no gráfico semanal, ó, que foi de 19 de 9 de 2021, já está em 27 de 3 de 2022. E o meu lucraria seria de 12.054 pipetes, de 9.340 pipetes, que isso equivale a 934 pontos. Então, ou seja, o Fibonacci arco ele não é complicado, ele não é difícil, é muito simples de ser utilizado. Se for para utilizar num gráfico de 15 minutos ou 1 hora, apenas pegando os topos de fundos principais, a favor ou contra a tendência, eu particularmente falando, prefiro utilizar o Fibonacci retração, mas de muitos testes que eu fiz, o Fibonacci arco no gráfico de 4 horas, gráfico diário, gráfico semanal, ele funciona extremamente bem, ó. Ele funciona muito bem.
pegar aqui um outro par de moedas, o euro libra, gráfico diário, perfeito, o gráfico aqui semanal, de 4 horas, deixa eu só visualizar para ver se tem alguma boa entrada. Aqui não tem. XAUSD, gráfico diário, analisar aqui ao vivo com vocês e a cores, porque só funciona assim, ao vivo e a cores, ó. Vamos supor que agora exista o rompimento dessa tendência, ó. Existiu aqui uma tendência de alta, já existiu aqui o rompimento dessa tendência, canal de alta, existiu nesse exato momento o rompimento, inserir Fibonacci arco do começo ao topo, o preço ele chegou e encostou na região de 38,20, ó. Aqui seria a minha entrada no rompimento, deixaria a ordem posicionada onde o meu lucro máximo seria aqui, ó. Olha só a quantidade de vezes que encosta, ó. Olha aqui a região de resistência, ó. Perfeito? O meu stop loss seria aqui, ó. Perfeito? Por que o meu stop loss seria aqui? Porque ele fez um topo e um fundo cada vez menor, ó. Eu colocaria o meu stop aqui nesse topo e colocaria o meu take nesse fundo. Simples assim, simples assim. Perfeito? No Fibonacci retração eu utilizo junto com o Fibonacci expansão, e o Fibonacci arco eu utilizo apenas ele num gráfico maior para swing trade ou para scalp, sempre esperando o rompimento da tendência. O rompimento da tendência eu traço Fibonacci arco, esperando que o preço chegue nas regiões de 38,20, 50, 61,8, e meu stop é um stop técnico. Eu sempre busco os principais topos e os principais fundos. Somente isso. Então, nesse exato momento acabou aqui a sequência do Fibonacci. Volto a falar para vocês, se inscreve no meu canal, me adiciona aí no WhatsApp, para que eu possa tirar todas as suas dúvidas, certo? E nos vemos aí no próximo vídeo.